Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja plenamente em nossos corações neste belo dia de domingo. Agradeço inicialmente a leitura que a Eliane fez. E durante a exposição nós vamos procurar detalhar um pouco mais sobre essa mensagem que ela acabou de ler. Hoje nós veremos um tema que considero um dos mais importantes da doutrina espírita. Não que os outros temas, por vezes aqui abordados, não sejam importantes, mas este é especial. É sobre ele que se fundamenta toda a transformação esperada no espírito encarnado, que anseia trilhar o caminho em busca da perfeição. Trata-se do conhecer a si mesmo. Fácil de falar, difícil de executar. Todos temos problemas e geralmente colocamos a culpa em quem convive conosco. Ou é o marido que reclama que a esposa age friamente, ou a esposa que diz que o marido não dialoga com ela, ou os pais que afirmam que os filhos são rebeldes, ou os filhos que dizem não serem compreendidos pelos pais. Ainda pode haver o patrão que acredita que o empregado só faz corpo mole, ao mesmo tempo que o empregado acha o patrão mesquinho. Mas se analisarmos bem, será que os problemas que nos afligem são causados pelos que nos rodeiam? Ou são, na verdade, provocados pelas atitudes que tomamos ou deixamos de tomar? Será que temos feito por merecer uma esposa mais disposta, um marido mais companheiro, filhos mais educados? Pais mais compreensivos, empregados mais motivados e patrões mais altruístas? Ou será que temos apenas agido como egocêntricos, querendo apenas que venha a nós o nosso desejo, e nada de distribuir aos outros o que desejaríamos para nós? Refletiremos sobre isso. Inicialmente, vamos começar rememorando a necessidade da encarnação. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Ora, isto significa dizer que nosso progresso moral e intelectual se dá nas encarnações e só pode ser conseguido nos relacionamentos entre as pessoas. Fora da sociedade, o homem não tem medida. Bom, definido o que queremos alcançar durante o breve período da encarnação, ou seja, o nosso progresso moral, precisamos entender como fazer isso. Como fazer esse progresso moral acontecer? Qual o caminho? Qual o modelo? Qual a estratégia a serem seguidos para alcançar esse objetivo? Kardec, a respeito, nos orienta da seguinte forma. Diz que Cristo, em suas andanças pela Terra, deixou-nos inúmeras mensagens, e principalmente a que transforma a face de Deus, brindando-nos com um Deus imparcial, justo, bom e misericordioso. Cristo pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo
a condição expressa da salvação. E dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Salvação, aqui entendido, a consciência tranquila, a esperança no futuro e o progresso moral. Amigos, sabidos os objetivos da encarnação, que é o nosso progresso moral, e sabendo agora que o meio de alcançar esse progresso é amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, então é preciso agora entender onde nos encontramos nessa caminhada. Qual a nossa posição relativa ao progresso que desejamos? Precisamos perguntar como estamos em relação às leis de Deus e ao nosso próximo. Se nossas ações edificam ou destroem, se nossos pensamentos atraem o bem ou nos direcionam ao mal, é preciso logo conhecermos a nós mesmos. Inúmeros filósofos ditos humanistas se debruçaram sobre este tema. Entre eles, Sócrates, este do nosso slide. Sócrates foi um ateniense que viveu entre 470 a 400 a.C. Teria ido um dia ao templo de Apolo, em Delfos, visitar o oráculo. No frontispício do templo, liam-se as palavras: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, então, fez dessa máxima a chave mestra de seu pensamento, a base de toda a sua reflexão filosófica, que daí por diante passou a ser centrada no homem, e não no cosmos. Desde então, ele deu início à sua missão de purgar os espíritos, de escrutador de consciências. Seu método era a maiêutica, que consistia em inquirir, questionar, refutar, ironizar, fazendo o seu interlocutor ser vencido e se desfazer de suas falsas opiniões, levando-o a dilatar o seu espírito para... Na época, Sócrates foi acusado de ser contra as tradições e de perverter a juventude, porque lutava por uma autêntica renovação das bases morais tradicionais da época. Ao se defender, dizia que nada sabia e que nada ensinava, pois todo o conhecimento era extraído do íntimo de seus alunos, os quais passavam a conhecer-se por si mesmos. Justificava ainda dizendo que o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Ao final e ao cabo, foi condenado à morte, cuja pena foi cumprida ao beber cicuta. Ao saber da condenação, no fim do seu discurso, ele profere a seguinte frase: eu estou dentro da minha pena, e vós dentro da vossa. Na verdade, ele estava desdenhando da pena carnal que lhe era imputada e ironizando seus algozes e a vida de injustiças e dores que levavam sem o perceber. Foi-se Sócrates. Passados 400 anos, quem é que surge na Terra? Cristo. Que, assim como Sócrates, traz todo um novo entendimento sobre Deus e os homens. Tiago, um de seus apóstolos, nos diz o seguinte: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vejamos o que Emmanuel nos diz sobre essa afirmação. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências,
necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, ou seja, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na solidão indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Amigos, falamos sobre Sócrates e sobre o apóstolo Tiago, os quais, cada um à sua maneira, explicitam que a reflexão sobre si mesmo é a chave para a reforma interior. Mas e o Espiritismo? O que diz a respeito? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, indaga a Santo Agostinho sobre o assunto. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ao que é respondido: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aqui ele se refere a Sócrates, o qual nós já conhecemos e entendemos o seu pensamento. O homem não pode apresentar dificuldades em destacar suas próprias virtudes, mas o mesmo não acontece ao apontar seus erros, talvez influenciado pelo amor próprio, que é natureza humana. Mas como é possível conhecer a si mesmo? Continua. Ainda na mesma questão da obra base do Espiritismo, Santo Agostinho explica que o autoconhecimento é uma prática diária, onde é possível arguir a própria consciência, o que de proveitoso realizamos durante aquele dia e, principalmente, quais foram as ações negativas praticadas contra nós e nossos semelhantes. Desta forma, passamos a conhecer nossos erros, permitindo-nos iniciar a reforma íntima tão lembrada pela doutrina espírita. Continua. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de o mal que se precise curar. As leis divinas estão gravadas em nosso espírito. Basta consultar a própria consciência para saber se estamos agindo de acordo com os princípios morais instituídos pelo Criador. Contudo, influenciado pelo orgulho e pela vaidade, ou simplesmente por ignorância, é possível negligenciar a razão e então faz-se necessário colocar em prática a recomendação de Cristo. Em tudo, faça aos outros o que você quer que eles lhe façam. Nisto se resume a lei e os profetas. Amigos, trocar de lugar com o semelhante constitui a melhor forma de avaliar nossa conduta. Será que o que gostaríamos de receber é o mesmo que estamos proporcionando ao outrem? Outro parâmetro de avaliação que pode nos proporcionar autoconhecimento são as críticas dirigidas a nós. Faz-se necessário aceitá-las com bom ânimo, ao invés de encará-las como ofensa. Levemos em conta as advertências de nossos inimigos, que muitas vezes nos fornecem o espelho para enxergarmos nossas fraquezas. Precisamos ter coragem
e fazermos uma viagem dentro de nós. Analisarmos se temos feito por merecer o bem que desejamos em nossa vida. Mas para que esta análise seja real, precisamos seguir alguns passos para que não caiamos na tentação de acreditarmos ser o que somos. Porque somos grandes juízes de nós mesmos e encobertamos, às vezes até inconscientemente, as imperfeições que contribuem para a existência de nossas... Algumas dicas. Ter humildade. Sem humildade, construímos virtudes que não possuímos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. É importante termos humildade sincera, pois sem ela, como diz o Evangelho, tenderemos a encobrir nossos defeitos e exaltarmos nossas virtudes. Humildade para compreendermos que erramos sim, e que podemos aprender com esse erro, sendo melhor no amanhã do que fomos no hoje. Não podemos ter vergonha de assumir um erro, mas precisamos lutar com perseverança para resistir à tentação de errar de novo. A humildade nos livrará de uma série de angústias. Compreender o próximo. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ora, se conseguimos ser humildes, conseguiremos compreender que, assim como erramos, também o próximo que convive ou não conosco tem a possibilidade de errar. E então veremos que todos temos atitudes a serem corrigidas. Isso nos dará maior força para aprendermos a perdoar e, consequentemente, conviver melhor com quem está ao nosso redor. Perdão. Interrogar a consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Se tivermos buscado a humildade e a compreensão do próximo, devemos fazer também a análise sincera de nosso interior e verificar se fomos úteis em todos os momentos que tivemos oportunidade ou, ainda, se temos a condição de, à noite, ao colocarmos a cabeça sobre o nosso travesseiro, estarmos com a consciência tranquila, cientes de que nossas responsabilidades como marido, esposa, pais, filhos, patrão ou empregado foram cumpridas a contento. E se não foram, verificar o que poderemos fazer para melhorarmos no dia seguinte. Senhores, este é o momento de refletirmos sobre a vida e compreender quantos sofrimentos e decepções poderíamos ter evitado se estivéssemos agido com humildade, perdão e autoanálise. O reino de Deus e a criança. Por fim, amigos, um último ensinamento de Cristo para a nossa jornada rumo à perfeição moral. Nesta passagem, Jesus toma uma criança como exemplo, mostrando que o homem precisa assemelhar-se aos pequeninos para ganhar o reino de Deus. Ou seja, a criança tem a humildade de estar sempre disposta a aprender com tudo que acerta, de forma atenta e constante. A criança perdoa sempre, de forma sincera, aqueles que convivem com ela, não guardando mágoa ou ódio. E por fim, a criança faz as coisas aos outros de maneira desinteressada, sem esperar nada em troca. Devemos agir como as crianças, para nos conhecer melhor, pois diz o Mestre que este é o caminho para entrarmos no reino de Deus, que nada mais é do que um estado de espírito. O reino de Deus é um estado de espírito, onde encontraremos a paz e a felicidade que procuramos. Nós, espíritos em evolução, necessitamos estagiar em mundos de provas e expiações, o que nem sempre constitui tarefa fácil. Não raro, o retorno à vida física significa para o espírito uma existência dolorosa.
carregada de dificuldades e sofrimento. Contudo, raramente compreendemos que o sofrimento de agora é o reflexo de uma ação negativa no pretérito. Somos herdeiros de nós mesmos. Todos estamos sujeitos à lei de causa e efeito, que é a prova da misericórdia divina que nos concede nova oportunidade de regeneração. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Deus não tem prediletos. Então, se nossas maiores aflições são consequências de nossos atos, a boa notícia é que a chave para a conquista da felicidade e a paz interior que tanto almejamos está em nossas mãos. O autoconhecimento nos remete à análise de nossas virtudes e principalmente de nossas falhas, proporcionando-nos uma oportunidade à redenção às leis divinas ou leis naturais. Amigos, como podemos analisar? Conhecer a si mesmo é ferramenta indispensável para o progresso moral. Não basta saber onde queremos chegar. Precisamos entender onde nós estamos. O autoconhecimento é tão importante que nos fora revelado na antiguidade, antes mesmo da passagem do Cristo na Terra, através da filosofia socrática. A velha máxima proposta por Sócrates na antiguidade representa até hoje a fórmula para o progresso moral. Conhecer a si mesmo é o princípio regenerador que deve nortear a busca do nosso desenvolvimento pessoal e, por consequência, a transformação do meio em que vivemos. Se queremos melhorar o mundo, melhoremos a nós mesmos. Para o Espiritismo, Sócrates é tido como um dos precursores da doutrina codificada por Allan Kardec, pois cultivou o campo e semeou o princípio do autoconhecimento, construindo toda a sua filosofia que está alicerçada sobre este preceito. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Amigos, eu agradeço a presença de todos. Obrigado por prestarem atenção. E desejo a todos um ótimo domingo. Paz e bem.